Oi, eu gostaria de falar hoje, conversar, né? Falar, né? Conversar, gostaria de conversar sobre as causalidades, né, da vida. Tem uma frase que é nada é casual, tudo é causal. Eu acho que ao longo do tempo, quando você pega, vamos supor, quando você recebe uma frase de alguém, e aí essa pessoa fala uma frase, e aí aquela frase naquele princípio, naquele momento, né, não faz sentido. Você não entende aquela frase. Só que depois de um tempo vai passando as coisas, passando os dias, passando meses, anos, e aí aquela frase você fica, então é sobre isso que ela tá querendo falar. Então é sobre isso que a frase tá querendo falar. É por isso que eu acho que eu demorei a entender outra frase também, que é tudo tem seu tempo, né? E pra mim não entrava na minha cabeça, como assim tudo tem seu tempo? Tipo assim, se eu quero uma coisa agora, eu posso ter essa coisa agora. Se em questão de conhecimento, quando eu falo, tá? Tipo, querer aprender algo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Então, toda vez quando eu queria aprender alguma coisa, eu queria aprender naquele momento, alguma coisa. Tipo, eu quero aprender isso. Pá, eu já começava a fazer. Ah, mas eu acho que quando você entende que tudo literalmente tem seu tempo, eu percebo que não é bem assim. Você pode tentar aprender, tipo assim, beleza, eu vou lá, você vai lá, aprende aquilo que você queria, só que para aquele momento, aquilo não vai ter utilidade nenhuma, entendeu? Você só fez algo porque você queria. E para aquele momento não teve tanta utilidade. E aí vai, você faz outra coisa, aprende outra coisa. E aí você aprendeu, e aí você percebeu que o que você aprendeu no antigo eh, aprendizado casa com esse aqui. Ou às vezes não, mas vamos supor que casa. Casa com o aprendizado que você teve. E aí você vai para outro aprendizado, porque você já se esgotou, vai querer aprender outra coisa. E aqueles aprendizados, eles começam a casar entre si, a fazer uma harmonia entre si. E aí, eu acredito que é nesse sentido que a palavra, né, a frase, na verdade, tudo tem seu tempo, casa, sabe? Porque para aquele momento, você aprendeu, mas você não sabia o significado daquilo. Só que aí passou um certo tempo, você aprendeu outra coisa, e aquilo que antes não tinha tanto significado, agora tem. E aí, isso vai levando para várias outras coisas. O que eu quero dizer é que a vida é muito curiosa, né? Tem uma cena do filme Donnie Darko, no finalzinho do filme Donnie Darko, vou tentar colocar aqui. Ele começa a sorrir. Acontece tudo que tem que acontecer e aí ele sorri. É tanto o final quanto o começo do fim, porque ele é meio que dark, né? Nada tem um fim e um começo, tudo é uma coisa só, né? Que Dark fala, Donnie Dark também fala nesse sentido. E quando a gente volta pra Donnie Darko, que ele dá esse sorrisinho, né? E acaba o filme, ou começa o filme, eu sempre fiquei aquela imagem na minha memória, sabe? Porque muitas pessoas falam que quando você entende algo, que quando você tá. Vou falar no meu caso, porque eu, eu ensino coisas, né? Eu sou professor, então eu ensino coisas e eu percebo quando alguém entendeu. Então a pessoa tá aqui, de repente. Tipo assim, dá aquela clareada, sabe? E eu acho que essa questão do Donnie Darko, né? Do filme Donnie Darko e da série Dark, é muito nesse sentido, sabe? Quando você entende o processo inteiro, você não leva ele como início, meio e fim, você só entende o processo, você vai começando a deixar, na verdade, deixar as coisas irem, que você percebe que
realmente não tem isso, sabe? Não tem um início, meio, fim. As coisas acontecem, tipo, as coisas acontecem. E aí quando você percebe que as coisas simplesmente acontecem, você sorri, sabe? Tipo, você, não, então faz sentido. Tipo, então você começa a fazer sentido as outras coisas, sabe? Não sei se vocês me entenderam, não sei se isso é uma coisa que passa só na minha cabeça, mas eu tenho muito insights de certas coisas, sabe? E pra mim uma das coisas é essa, sabe? Quando você entende alguma coisa, clareia, tipo, sua mente clareia, basicamente. E fechando o que eu gostaria de falar, né? Que é sobre que tudo tem seu tempo, é nisso, sabe? Tudo isso vai se casar com, putz, eu entendi agora, porque agora é meu tempo de entender. Antes não era. Antes talvez eu ia tomar outra atitude em relação ao que eu pensei, ao que eu ia fazer. Ah, acontece muito em momentos quando você tá chateado com alguém. A princípio essa pessoa te chateou, o que que você faz? Você já fala, ah, mas não sei o que, ah, mas porque eu fiquei também chateado, ah, mas ambos ali, talvez não ambos, mas pelo menos uma das partes vai agir mais com emoção, sabe? E nós sabemos que agir por emoção não é uma coisa muito fácil, né? E nem o ideal, na verdade, não é que nem fácil, não é o ideal. Porque se a gente fizesse isso tudo porque a gente tá na emoção de fazer, então acho que o mundo talvez seria meio caótico, né? Meio caótico. Ou não. Ou talvez, por ter essa repressão de. Essa repressão de. Esqueci. Cara, eu não lembro o que eu tava falando. Mas, pô, essa repressão em relação a. Às vezes eu penso isso, sabe? Tipo, às vezes eu penso que quando eu esqueço alguma coisa, é porque seria demais pra minha mente. Aí eu acho que o quebra-cabeça, a gente tá na última pecinha assim, ó. Aí vai acabar o jogo. Aí não vai acabar o jogo não. Vamos jogar fora essa peça. Aí é quando eu esqueço alguma coisa. Eu sinto que é tipo isso. Todas as vezes. Mas é. Acho que talvez era isso que eu queria falar um pouco. Só pra desabafar, às vezes eu sinto que eu preciso jogar essas ideias pra fora um pouco, sabe? Essas ideias que sempre vêm na minha cabeça. E que às vezes é um pouco difícil de encontrar alguém pra conversar sobre essas coisas, sabe? Mas é um pouco sobre isso. Talvez alguém entenda o que eu esteja falando ou não. Tá tudo bem também. Faz parte. Até mais.